Dois irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de madeira. Luiz fabrica 20 cadeiras do modelo A em 3 dias e 4 horas de trabalho por dia. Se eu colocasse aqui a eficiência do trabalho do Luiz, essa eficiência seria exatamente a razão entre a quantidade de coisas produzidas pelo Luiz, que no caso são cadeiras, e o tempo que ele leva para produzir essas cadeiras. Então, o Luiz, ele produz 20 cadeiras, em quanto tempo? Em 3 dias, onde cada dia ele trabalha 4 horas. Isso significa dizer que se eu pegar essa expressão e multiplicar pela quantidade de dias que o Luiz trabalhou e pela quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou obter o total de cadeiras produzidas pelo Luiz. Se eu pergunto em relação à eficiência do trabalho do irmão do Luiz, que é o Guilherme, a eficiência do Guilherme, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou calcular a razão entre a quantidade de cadeiras produzidas pelo Guilherme, que são 15, e o tempo que ele levou para produzir essas cadeiras, 8 dias, em 2 horas de trabalho por dia. Ele disse que uma nova empresa fez uma encomenda às lojas dos dois irmãos. Encomendaram 250 cadeiras do modelo A. Para atender a demanda, os irmãos resolveram trabalhar juntos, no ritmo de 6 horas por dia, gastando para isso Y dias para concluir a tarefa de fabricar 250 cadeiras. Então, se eu quero saber quantas cadeiras o Luiz fabricou nesse dia, eu vou pegar a eficiência do Luiz, vou multiplicar pelo número de dias trabalhados, que foram Y, e pela quantidade de horas trabalhadas por dia, que foram 6. Se eu quero determinar a quantidade de cadeiras produzidas pelo irmão do Luiz, o Guilherme, eu multiplico a quantidade de dias que ele trabalhou, que foram Y, e a quantidade de horas trabalhadas por dia. Esse produto aqui, essa primeira parcela, vai me dar o número de cadeiras produzidas pelo Luiz. Essa segunda parcela vai me dar a quantidade de cadeiras produzidas pelo Guilherme. Se somarmos essas duas quantidades, eu vou ter o total de cadeiras fabricado pelos dois irmãos, que tem que ser exatamente 250 cadeiras. Então, note que eu posso colocar simplesmente o 6Y em evidência. Se eu colocar 6Y em evidência, dentro do parênteses vai ficar a eficiência do trabalho do Luiz, somado com a eficiência do trabalho do seu irmão, o Guilherme. E o resultado disso tem que dar o total de cadeiras produzidas por eles, que foram exatamente 250 cadeiras. Então, agora, como é que vamos proceder? Vamos realizar apenas os cálculos. Vai ficar 6L. Qual é a eficiência do Luiz? A eficiência do Luiz está aqui, ó. É 20, que é o número de cadeiras que ele produz, dividido pelo tempo gasto, que são exatamente 3 dias, onde cada dia ele trabalha 4 horas. Vou somar agora com a eficiência do irmão do Luiz, que é o Guilherme. Qual é a eficiência do Guilherme? Eu vou dividir a quantidade de cadeiras produzida pelo Guilherme, que são 15, e o tempo que ele leva para produzir essas cadeiras, que são 8 dias, onde cada dia ele trabalha 2 horas. O resultado dessa operação tem que me fornecer o total de cadeiras fabricado pelos dois irmãos, que são 250 cadeiras. Nessa expressão não tem nenhum problema se eu simplificar 20 por 4, aqui fica 5. Assim sendo, vamos ter 6Y, que multiplica 5 dividido por 3, mais 15 dividido por 8 vezes 2, 16. O resultado dessa expressão tem que ser igual a 250. O MMC entre 3 e 16 vai dar exatamente 48. Então, coloca aqui 48. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 5, 80. Mais 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 15, 45. O resultado disso tem que dar o total de cadeiras produzida pelos dois irmãos juntos, que são 250 cadeiras. Esse 48 não tem nenhum problema eu simplificar por 6.
já que 8 vezes 6 é 48. Então aqui fica 8. Assim sendo, vai ficar y que multiplica 80 somado com 45 é exatamente igual a 125 dividido por 8. Isso tem que ser igual a 250. Esse 250 a gente simplifica por 125, dá 2. O 8 que está dividindo passa para lá multiplicando. 8 vezes 2, 16. Isso significa dizer que os dois irmãos juntos conseguem fabricar essas cadeiras em 16 dias. Então ele pergunta, o y, o que eu posso afirmar por o y? Letra A, possui raiz quadrada exata? É verdade, a raiz quadrada é 16, é 4. Então, o gabarito correto dessa questão, letra A.